Fala, seguidores que eu sou o Leiro. Hoje vamos fazer o vídeo tão aclamado das previsões de banlist. As últimas banlists têm sido um cocô, então de alguma forma eles conseguiram me surpreender com expectativas extremamente baixas na última banlist e destruir essas expectativas baixas, então eu tenho que abaixar ainda mais, e é capaz deles ainda não atenderem essas minhas expectativas. Então o que você vai ver aqui é lógica completamente lixo. É o tipo de lógica que a Konami aplicaria, tá? E é o tipo de lógica que os jogadores de Yu-Gi-Oh! Iriam olhar e pensar: mas realmente faz sentido aqui, porque olha, blá 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 blá, e aí vem com uma teoria de 500 linhas sobre como Dracotail morreu por causa que eles limitaram uma carta. Então vamos começar com a banlist mais Konami de todos os tempos, tá? Como é que a gente vai fazer uma banlist Konami? Então, a primeira carta até pode ser um negócio lógico, e a primeira carta é algo mais óbvio, que é o Bagooska. E já faz 6 meses que ele tá no jogo mais do que ele deveria, em comparação aos outros formatos, e também por causa que a gente sabe que os Legendary Decks são uma praga para esse jogo, eles praticamente são a banlist escrita antes da gente saber da banlist. E a gente já sabe, por exemplo, que Draw Unlock Budget vai continuar 2, porque vem 2 cópias em 2 decks do Legendary Decks, então já tá lá 2 no seu deck de Odd Eyes. Uau, quantas cópias o Draw Unlock Budget vai ficar na próxima banlist? É um grande mistério, não é mesmo? Não vão banir Call by the Grave, o que é até que bom, por causa que é inviável banir Call by the Grave com falos no jogo. Você quer destruir o universo, você quer jogar Magic. Cara, se quer banir Call by the Grave, banir Ash Blossom e deixar Flawless no jogo, vai jogar qualquer jogo podre aí que você queira. Sei lá, Brasino, joga essas bombas aí, eu não sei. E o Bagooska, ele não veio no deck do Luna Light, sendo que era uma das cartas mais óbvias. O extra deck do Luna Light é extremamente competente, é absurdamente competente, assustadoramente competente. É relevante pro formato? Não. Ele é relevante num grande patamar do jogo? Absolutamente. Banir o Bagooska, que é hiper mega relevante pro jogo, já vai ser um hit que vai doer muito na Konami. Por quê? Eu não sei. Porque aparentemente a gente tá em 2026, o jogo tá com power creep elevado lá pela culatra e de alguma forma a gente tem menos hits do que nunca, faz zero sentido. E ainda, cara, é 2026, se alguma coisa faria mais sentido você atualizar o seu jogo com mais frequência, é o que a gente espera em jogos em 2026, mas a Konami é o oposto. A gente tem menos atualização em 2026 do que em 2008, e de alguma forma os hits também são menos pesados. É uma lógica completamente contrária do que você esperaria. Então, se o Bagooska vai ser banido, isso já significa que a gente pega muito pesado nas expectativas do restante das cartas banidas. Vai ser muito difícil ter alguma coisa relevante. A gente já tem que considerar que 4 hits por banists, 4 banimentos por banist, e a gente tem que considerar que na última banlist praticamente nenhum dos hits foi bom, nenhum dos banimentos foi bom. Então, eu já vou assumir aqui que 3 cartas no máximo vão ser banidas junto com o Bagooska. Ó, eu gostaria de acreditar que seriam 4, mas minha expectativa tá mais baixa ainda, tá? 3 cartas banidas. 3 cartas. Quais vão ser essas 3 cartas? Então, eu tenho aqui uma listinha, não existe uma lógica de que tal carta merece mais do que a outra, não, a gente sabe que eles vão pegar e hitar um deck, banir cartas de um deck, de outro deck eles simplesmente vão esquecer, porque sim, e aí as pessoas vão dizer: ah não, mas é pra vender tal produto obscuro, pra vender a Mega Team não sei das quantas, tá, ok, tá, vamos fingir que teve uma lógica em qual das 10 cartas que eu vou citar aqui eles escolheram banir e não a outra. 10 cartas para eles banirem, tá? 10 cartas. Escolha 2. Sei lá qual delas. Então, primeira de todas, porque eu não me esqueci, é Cups Yami Way. Yami ainda é um problema, quem diria, mas o Power Creep do jogo faz com que as pessoas queiram jogar com os decks novos. Na verdade, nem faz muito sentido, afinal, o Rolad é um deck horroroso, mas as pessoas estão jogando de Rolad. E então acaba que os decks antigos acabam sendo esquecidos, mesmo eles não sendo piores do que os decks novos. Não é porque um deck é novo que ele é imediatamente melhor do que o deck antigo. O Cups Yami Way, ele foi limitado na última banlist, praticamente dizendo que ele vai ser banido. Claro que já teve vezes que a Konami fez isso e eles simplesmente esqueceram de banir a carta. Por exemplo, eles limitaram o Hyzel Detonator aleatoriamente, mais ou menos dizendo que na próxima banlist ele vai ser banido, e aí eles esqueceram de banir o Hyzel Detonator. Então não é
à prova de balas essa lógica, mas ao mesmo tempo, existe algum problema em banir o Cup Seal MMA? Não. O Cup Seal MMA banido é melhor do que os 3 banimentos que a gente teve na última banlist. Juntos! Tem que parar nesse negócio de que, passou a época do deck, não tem que hitar mais. Cara, que passou da época do deck? Tem que hitar ainda. Mata o deck de uma vez. Aí tem o Habakiri, que eles também estavam adiando. É inevitável que o Habakiri um dia ou outro vai ser banido. Se a Konami quiser um hype gratuito, eles só precisam banir o Habakiri. Eu não acho nem que é um hit tão eficaz, honestamente, porque os melhores jogadas do Mitsurugi são combos de 2 cartas. O Mitsurugi seria um deck completamente viável sem combo de uma carta, então eu não entendo porque eles criaram o Habakiri. Mas o meu ponto de banir mesmo o Habakiri não é nem que, nossa, que carta opressiva que vai fazer muita diferença. Não, é simplesmente porque banindo o Habakiri, se tivesse uma carta do jogo que eles poderiam banir para criar a maior quantidade de hype possível, seria o Habakiri. Honestamente. Você ficaria hypado, eu ficaria hypado, quem não joga ficaria hypado, o jogador de Mitsurugi ficaria hypado. Não é uma questão de que é um hit impactante, é uma questão de que cria hype. Um Habakiri é uma carta que as pessoas odeiam. Bane o Habakiri, todo mundo vai começar a falar sobre o jogo. Então é meio que propaganda gratuita, é marketing gratuito, banir o Habakiri. Se eles querem dinheiro de graça, bane o Habakiri e pronto, um monte de gente vai voltar a jogar o jogo só porque baniram o Habakiri. Talvez as pessoas nem sabem o que é um Habakiri e vão voltar a jogar Yu-Gi-Oh! O Toon é um deck que vai vir e vai ser Tier 0, ou se não Tier... Ou vai ser um daqueles decks que as pessoas vão argumentar que não é Tier 0 mesmo sendo, como o Snake Eyes. O Snake Eyes era um deck Tier 0, mas as pessoas diziam que não era Tier 0. Por quê? Porque tinha o Yubel, como se o Yubel tivesse alguma chance contra os DKs. O Toon vai vir, vai ser absurdamente opressivo. Essa deck dele é completamente genérico, então tem 1 bilhão de coisa problemática, 1 bilhão de FTK, 1 bilhão de combo genérico. Por onde a gente começa, eu não sei. Mas alguma das coisas sendo hitadas já seriam uma ajuda, por causa que você tiraria alguns FTKs, mas enfim, ficariam outros. Então só diminuiria a qualidade dos FTKs, eu suponho. E de todos os FTKs, eu acho que o mais, digamos assim, explosivo, o que mais as pessoas notariam alguma diferença sendo banido é o do Bish Balking, que é uma carta que está banida no Master Duel. E não é uma carta muito querida, não tem um efeito muito lógico, na verdade. Ele cria 1 bilhão de token e tudo que você faz com ele é FTK, desde sempre. Ele nunca fez nada de positivo pro jogo. É uma carta meio podre, honestamente. Ele não é uma carta boa, mas ele tá aí nos FTK. Esses também poderiam banir o Dark Eradicator Warlock, que eu nem sei o que faz, mas ele foi banido no CG, eu acho. Ou eles esqueceram de banir no CG, alguma coisa assim. Enfim, tem alguns FTK com ele. É uma das piores cartas de FTK da história, mas tá aí, eu suponho. Poderia pôr ele também, em vez do Bushwalking. Sei lá, como eu disse, aqui você simplesmente escolhe 2 cartas. Aí nós temos o Psyframe Lord Omega, que tira uma carta da mão, já deveria ter sido há muito tempo, e olha que é o meu 5 preferido, principalmente por causa do Elf Note, mas tem outras jogadas que o Elf Note pode fazer, não é como se essa fosse a carta definitiva do Elf Note, não é como se todo jogador de Elf Note fizesse isso, é um daqueles feats que dá a ilusão de que vai fazer diferença, é que nem os hitar um dos 20 FTK de Toon. Não faz diferença banir o Bishbulk, mas dá ilusão de diferença, por causa que aí agora você vai ter que ser obrigado a fazer outra FTK. Aqui é a mesma coisa, em vez de fazer um Psyframe Lord Omega, você faz um Crystal Wing. Mas as poucas vezes que eles invocam é frustrante, pra ser honesto. É bem frustrante levar um Omega hoje em dia. E aí nós temos o maior Floodgate do jogo hoje em dia, que é o Spell Canceller. Ele não é tão genérico quanto o Baguska, mas ele também não é hiper mega nichado a um só deck como o Nature's Rosewhip. Ele é uma carta que alguns decks podem usar. E desde que lançou os K9, o Spell Canceller vem se tornando mais popular. E agora tem a Zena enviando Spell Canceller e blá blá blá, mas vamos ser honestos aqui, não é como se essa fosse a única opção de trazer um Spell Canceller no jogo. Já faz alguns tempos em que Spell Canceller tem sido visto em vários decks, não apenas um, não é só o Crystron que invocava o Spell Canceller, não é só o Rolad que precisa invocar o Spell Canceller, no caso é a única win condition daquele deck invocar o Spell Canceller. Então, tá aí um Floodgate semi-relevante
Eu não acho que eles fariam, porque já estão pegando com Bagusca, e aí eles vão banir outro Floodgate. Eu acho que dói muito pra Konami banir 2 Floodgate que seriam minimamente impactantes. Eles não aguentariam o jogo ficar tão saudável de uma vez só. Firewall lixo, Protect Code Talker. Essa carta aí, isso é um problema porque o Firewall Dragon é um problema. Quem diria erratar um Firewall Dragon, mas esqueceram de erratar o efeito de pegar a carta do cemitério pra mão, que não é muito diferente de um efeito problemático. Honestamente, eu não acho que pegar a carta do cemitério pra mão é muito menos problemático do que você enviar qualquer carta do deck pro cemitério. Sim, eu estou dizendo que o Firewall Dragon não é tão menos quebrado do que a Xenon ou algo assim. Essa carta foi erratada pelas coxas. E estava destinado a dar problema. Ainda mais quando eles colocam Protect Code Talker, que faz com que o Firewall Dragon possa ser trigado gratuitamente. Só que o Firewall Dragon, ele não vai ser banido e ele também não vai ser erratado uma segunda vez. Na época do Firewall, pré-errata, esse efeito era usado para FTK. Ninguém usava o efeito de pegar a carta do cemitério para mão para fazer algo que não fosse FTK com Firewall lá em 2018. Então eu não sei o que eles realmente estavam pensando em deixar esse efeito intacto. Então sobra lá pro Protect Code lixo, que, pra ser justo, também não tem muito motivo nele existir. Ele existe para fazer com que o Firewall Dragon seja degenerado com mais consistência. Legal, era isso que a gente precisava. Essa carta tem sido idiota desde a época do Rescue Ace. Se eu tivesse que fazer uma lista de top 50 cartas, monstros links para serem banidos e que não estão na banlist, o Protect Code Talker provavelmente não estaria nessa lista. Esse é o naipe da carta. Essa é a porcaria que a gente tá banido. Mas fazer o quê? Tem que banir ele. Ele é o que sobrou. É a única opção. Magician Souls. Acontece que Dark Magician of Destruction é uma carta de R$500. Eles não vão banir. Ele nem foi reprintado. A gente sabe que ele não vai. E poderiam banir o Dark Magician of Destruction, mas ele não é totalmente o problema. Já o Magician Souls é o problema. E o Magician Souls sempre foi um problema. Mesmo isolado. Eu me lembro de um vídeo do Dizif, quando o Magician Souls foi lançado em 2020, e tipo, umas 2 semanas depois, já tinha gente querendo ele banido. E aí o Dizif disse, cara, vamos semi-limitar porque é o melhor que tem. E mesmo assim, a gente sabia que o Magician Souls não ia ser semi-limitado porque ele era uma carta cara. Agora o Magician Souls está há 6 anos no jogo, e tudo que ele fez foi um monte de cagada. Ele não serviu pra nada. Ele é um foolish de um spellcaster, você não tem como interagir com isso. E além disso, ele compra 2 cartas de graça. Então ele compra 2 cartas, 2 hand traps, 2 floodgates para você ganhar o jogo imediatamente. Eu nunca vi nada de positivo sendo feito com Magician Souls. Quais decks legais usaram Magician Souls? E olha, para todo mundo que fica dizendo que Master Plan tem que voltar, por algum motivo agora tá vendo uma leva de pessoas dizendo que não, a Master Plan tem que voltar, tem que desbanir a Master Plan. E eu consigo visualizar isso completamente se o Magician Souls for banido. Existe algum problema na Master Plan estar no jogo com o Magician Souls banido? Eu acho que não. Ele também é o único motivo que o deck de rolagem é alguma coisa minimamente competente, por causa que o deck de rolagem só faz Link Climb genérico, e a única maneira dele fazer Link Climb genérico é chegando no Dark Magician of Destruction, buscando Magician Souls para chegar em 2 monstros e poder trigar o cross. O deck é completamente incompetente se você exclui ele ter a possibilidade de buscar uma Magician Souls, dar um Foolish de graça, invocar um monstro de graça da mão. E comprar 2 cartas também, por extensão. Mas vamos ver se a Konami é competente bastante para banir o Magician Souls. Seria excelente pro jogo. Eu acho que esse daqui é um dos banimentos, dos melhores banimentos que eles poderiam fazer dessa lista inteira. É uma das cartas que eu mais gostaria de ver. Mas ninguém tá pedindo. Albion, porque ele seta a Fallen Virtus. Em questão da interação da Fallen Virtus, eu não acho que faça tanta diferença. Pelo menos não indo por primeiro, onde a Fallen Virtus é o maior problema. Agora, se a Fallen Virtus está sendo usada por segundo, não poder ativar o Albion para setar ela, aí é relevante. E talvez isso já seja o bastante para convencer as pessoas a não usarem decks aleatórios. Vão querer fazer isso? Não sei. Eu adoraria. Então, finalmente, eu acabei com essa minha lista interminável de sei lá quantas cartas para banidas. Então, em outras palavras, Bagusca, e aí você escolhe 2 dessas daí que eu botei. A Konami vai rolar a roleta e escolher aleatoriamente 2 dessas cartas aí. Limitados. Rotary e Kitsune Synchro. Eu até acho que poderiam banir a Rotary, mas isso envolveria a Rotary passar do período de expiração de o quê? 160 dias para uma carta ser lançada até ser banida? Não faz 160 dias que a gente tem Rotary no jogo.
Então é mais fácil limitar ela. Faz diferença? Honestamente, nenhuma. Mas a gente sabe que na visão da Konami, limitar cartas é quase como se fossem manielas. Eles têm a impressão realmente de que limita uma carta é quase como se ninguém mais fosse encostar nela. O que talvez fosse ser verdade em 2007, onde nenhum deck buscava, mas hoje em dia, onde todo mundo busca, é claramente mentira. Então, banir Rotary, ou melhor, limitar Rotary, é dificilmente uma grande diferença. Eles até talvez poderiam, tipo, limitar um monte de monstros de Killtune, mas aí eles vão limitar 4 monstros de Killtune de main deck? Eu acho que não. Você ter múltiplas Killtune síncronos afeta o campo final do deck. Infelizmente, se for só a Rotary, eu não acho que faz muita diferença. E claro que algo de Brand deveria ir também, porque Brand tem 1 bilhão de suporte. A gente sabe que mais de alguma coisa deveria ser irritada, principalmente porque o Fallen of White Dragon é uma Secret que não foi reprintada e custa R$600, então seria bem vergonhoso se uma carta tão quebrada como o Fallen of White Dragon não for limitado até o final do ano. Mas eu acho que não vai acontecer, tá? Eles poderiam limitar Brand High Spirits, que é uma carta muito forte, honestamente. Eu realmente eu acho ela melhor do que a Brand Fusion. Não parece, mas o que ela produz é melhor. Eles também poderiam limitar Fallen Virtus, caso não queiram banir Albion. Tsurugi Prayers, eu não preciso nem dizer, já passou a época dos decks lendários, então chegou, deu, limita essa carta, nem acho que faça muita diferença, mas limita essa carta de uma vez. Radiant Typhoon Vision também, porque compra 2, limitando o Radiant Typhoon Vision, a gente praticamente acaba com o Sky Striker, e se a gente também irritar a versatilidade da Fallen Virtus, também irrita o Sky Striker, que eu acho que é importante, porque eu acho que o Sky Striker é um deck muito dependente de sorte, então você tira essas cartas que fazem com que o deck seja mais sortudo e aí o deck fica absurdamente inconsistente, porque Sky Striker depende de sorte, então eu acho que essa é a maneira mais fácil de você irritar o Sky Striker, irritando essas cartas, essas Quick Play genéricas que não tem nada a ver com o deck, mas são usados, principalmente a Vision, e seria interessante um hit para Elf Note. O Elf Note tem vários monstros de main deck, todos eles estão a 3. A única que não se usa a 3 é a amarelinha, que eu não me lembro o nome, mas as outras usam. E se fosse para limitar um dos monstros de Elf Note, eu diria que é a Tina, porque ela tira uma carta da mão. Claro que é altamente buscável, claro que ninguém vai dar The Crow na Tina, ou se acontecer vai ser muito raro. Mas é o que eu disse, na visão da Konami, limitar uma carta é quase como se ela tivesse banida. É quase como se você não tivesse motivo para usar o deck. Tipo, limitando uma carta. Então, na visão da Konami, limitar a Tina é muito impactante porque faz com que o poder do deck diminua de alguma forma. Sendo que isso é mais um hit de consistência. E também eles poderiam limitar Terminus, porque as cartas de Power Patron são extremamente customs. Talvez não tanto no deck de Power Patron puro, porque ninguém nunca joga com esse deck. Mas se você usa elas em outros decks, aí você vê o quanto custom elas são. E a Terminus, ela só é uma rota. Todos os monstros pêndulo do Power Patron provavelmente são mais quebrados do que a Terminus. Mas não adianta nada limitar nenhuma daquelas cartas. É mais fácil limitar a Terminus. Gustavo e Max, porque tem uns FTK de trem, e se a gente sabe de alguma coisa é que a Konami é muito eficaz para hitar FTK de trem. Eles sempre fazem o seu melhor para irritar FTK de trem, eu não sei porquê, mas eles conseguem. Se lembram na época onde Monster Gate foi aleatoriamente limitada e ninguém sabia porquê? A única suspeita de por que a Monster Gate foi limitada é por causa que tinha um FTK de trem naquela época. Esse é o único deck do jogo que não pode fazer FTK, os outros podem, tá? O Toon pode fazer um monte de FTK, mas o trem não pode. Então, isso daí também é uma das limitações mais óbvias da Banishee. Um Table of Contents, talvez eles não façam isso agora, talvez eles deixem, sei lá, o deck rolar um mês como Tier 0 e aí eles lançam uma banlist de emergência, mas eu não sei o quanto eles gostariam de lançar uma banlist de emergência, sendo que ano passado teve uma banlist de emergência. Não que faça muita diferença, porque a gente sabe que não é a Toon Table of Contents que é a carta absurda do deck. E de serem limitadas, eu tô cansado da gente pretender que essa carta não é o problema, e eu tô cansado da gente também esperar que exista um alvoroço pra gente poder pedir essa carta para banlist. Porque o único motivo de ninguém estar pedindo que essa carta seja limitada ou banida é porque não houve um grande alvoroço, não houve um estopim pra gente começar a discutir essa carta. Mas faz 2 anos que ela tá no jogo e eu fiquei incrédulo quando eu vi que fazia 2 anos que ela tava no jogo. Pra mim é inaceitável que isso daqui tenha passado de 1 ano. Foalos. Eu preciso explicar? Não. Se você não entende porque Foalos tem que ir na banlist, se não consegue passar na sua cabeça,
faça o seu dever de casa e você vai chegar nessa realização simplesmente. Eu te prometo, qualquer um consegue chegar na conclusão de que Faunus tem que ir pra banlist. Não é muito difícil. É isso pra banlist ruim que a gente vai ter. De alguma forma eles vão conseguir me decepcionar. De alguma forma eles vão dar um jeito de não banir 2 cartas dessa lista de 10 cartas que eu mandei, com certeza, e eles vão banir um Gimmick Puppet aleatório. Então é isso, obrigado por assistir e valeu.